E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, tem dado o que falar. O Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a União Europeia. Não é pouca coisa, né? 25 anos, você acredita? 25 anos de negociações para finalmente a gente ter um texto final. Mas e aí? Será que esse acordo é tudo isso que estão prometendo? A gente aqui no Brasil vai sentir a diferença. Tipo, no bolso mesmo, sabe? Mas é tanta informação, né? Que a gente acaba ficando meio perdido. É verdade. E essa assinatura, né? Acontece num momento, assim, bem crucial. O mundo está dividido, né? Entre globalização e protecionismo. Socorro. Esse acordo pode ser, quem sabe, um contraponto a essa fragmentação toda, uma aposta na cooperação, sabe, internacional, e com um peso simbólico enorme pro multilateralismo. Com certeza. A gente está falando da criação da maior zona de livre comércio do mundo em número de pessoas. É muita gente. É muita gente. Mas vamos com calma, né? Vamos por partes. O que esse acordo promete de fato? Quais as vantagens que a gente, brasileiros, pode esperar? Olha, o acordo é ambicioso. Redução ou eliminação de tarifas em 90% dos produtos comercializados. Caramba! Entre os dois blocos, né? A ideia é abrir mercados, aumentar a competitividade e, quem sabe, dar aquele empurrãozinho no crescimento econômico dos dois lados. Parece promissor. Mas me diz uma coisa. 90% dos produtos significa que tem 10% que ficam de fora. Sim. Quais produtos são esses? E por quê? Boa pergunta, mas essa exclusão, geralmente, né? Se aplica a produtos considerados sensíveis para cada bloco. No caso da União Europeia, alguns produtos agrícolas, como o açúcar, podem ter restrições, né? Para proteger o mercado interno deles. Entendi. Já o Mercosul, a gente pode ter interesse em proteger alguns setores industriais específicos, como o automotivo, que ainda estão em desenvolvimento. Entender essa dinâmica é crucial para a gente avaliar os reais impactos, né, do acordo. Faz sentido, é como um jogo de xadrez, né? Cada lado buscando proteger seus interesses. Agora, pensando no Brasil, a gente já ouviu falar muito do impacto positivo para o agronegócio. É verdade. Mas e para outros setores? A indústria brasileira, por exemplo. Você vai estar preparada para essa nova realidade? O agronegócio realmente é um dos grandes protagonistas nesse acordo. A expectativa é de que a gente exporte mais soja, carne, aves, produtos que já são a nossa força, mas que podem ganhar ainda mais espaço no mercado europeu. Mas é importante a gente lembrar, né, que o acordo não se resume só ao agronegócio. A indústria de alimentos processados, por exemplo, também tem grande potencial. Verdade. Imagina nossos cafés, chocolates, sucos, conquistando o paladar europeu. Suco de laranja brasileiro na Europa. Já pensou? Que delícia! Mas, falando em Europa, alguns países de lá, né, têm demonstrado uma certa resistência ao acordo. França, Polônia, Áustria. Por que será? Aí que as coisas complicam. A gente precisa lembrar que por trás dos números, né, e das projeções otimistas, existem interesses específicos em jogo. Esses países que você mencionou, por exemplo, têm um setor agrícola forte. E temem a concorrência, né, com produtos do Mercosul, principalmente carnes e grãos. Eles argumentam que a produção do Mercosul, às vezes, né, não segue os mesmos padrões de qualidade e sustentabilidade da Europa, o que poderia prejudicar o mercado interno deles. Entendi. Então a gente tem o Brasil com o agronegócio forte querendo ampliar seu mercado e alguns países europeus preocupados com a concorrência. Mas e o consumidor brasileiro? O que muda para ele? Vem o francês, queijo italiano mais barato. Calma lá. Não é tão simples assim. A redução das tarifas é gradual. E leva tempo para se refletir nos preços finais, né? Além disso, a gente precisa considerar outros fatores, como o câmbio, os impostos. É verdade. Os custos de transporte. Mas, a longo prazo, a expectativa é que o consumidor brasileiro tenha acesso a uma maior variedade de produtos europeus a preços mais competitivos. Ai, sim. A gente pode sonhar com aquele queijo brie ou aquele vinho Bordeaux? Mais acessíveis. Aí sim. Mas me fala uma coisa, o IPIA estima um aumento de apenas 0,2% no PIB do Mercosul até 2040 com esse acordo. Se os benefícios são tão grandes, por que a projeção de crescimento é tão modesta? Essa é a grande questão. E aqui que a gente precisa ir além da superfície. Primeiro, precisamos entender que o potencial de crescimento ele não se traduz automaticamente em resultados concretos. Existem diversos fatores que influenciam o crescimento econômico, como investimentos, produtividade, infraestrutura e, principalmente, a capacidade de cada país se adaptar às novas condições de mercado. Ou seja, não basta assinar o acordo e esperar que tudo se resolva magicamente, né? Isso aí. É preciso ter um plano estratégico para aproveitar as oportunidades e superar os desafios. Exatamente. E aí entram questões como investimentos em tecnologia, qualificação profissional, busca por novos nichos de mercado
e principalmente a capacidade de dialogar e negociar tanto internamente entre os países do Mercosul quanto com a União Europeia. A gente precisa acompanhar de perto como os governos, né? E o setor privado vão se articular para que esse acordo realmente traga os benefícios que a gente espera. Pelo jeito, esse acordo é só o começo de uma longa jornada, né? A União Europeia tem sido bem vocal em relação à preservação da Amazônia, né? Inclusive, a questão ambiental é central nesse acordo. A União Europeia tem pressionado o Mercosul, e o Brasil em particular, a assumir compromissos mais ambiciosos, né, com a sustentabilidade, especialmente no que diz respeito ao desmatamento e à implementação do Acordo de Paris. E o que é esse Acordo de Paris? É um tratado internacional, assinado em 2015, que estabelece metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa, né, com o objetivo de combater as mudanças climáticas. A União Europeia tem cobrado do Brasil um compromisso mais firme com as metas do acordo, especialmente no que diz respeito à redução do desmatamento na Amazônia. Parece que esse acordo comercial tem implicações que vão muito além da economia, né? Já está falando do meio ambiente, de geopolítica, de futuro. Com certeza. E é por isso que a gente precisa analisar esse acordo com cuidado. Entendendo todos os seus aspectos, né? Sim. Para que a gente possa formar uma opinião crítica embasada. E a gente sabe que a Amazônia está no centro dessa discussão, né? Afinal, o desmatamento na região tem sido uma grande preocupação para a comunidade internacional. Exatamente. A União Europeia, em particular, né, tem sido bem clara em relação às expectativas, querem garantias de que o Mercosul e o Brasil, em especial, vai se comprometer com a redução do desmatamento e com a implementação de práticas sustentáveis. E como que esse compromisso se traduz na prática? O que o acordo prevê nesse sentido? O acordo inclui uma série de cláusulas, né, que vinculam o comércio aos compromissos ambientais. Isso significa que o acesso aos benefícios do acordo, como a redução de tarifas, por exemplo, pode ser condicionado ao cumprimento de metas de desmatamento. Então, o acordo pode ser usado como um instrumento para pressionar o Brasil a adotar políticas ambientais mais rigorosas. Exatamente. E essa pressão tem sido vista com bons olhos por alguns setores que acreditam que o acordo pode impulsionar a agenda ambiental no Brasil. Afinal, a gente está falando de um mercado consumidor enorme, né, com alto poder aquisitivo, e que tem demonstrado cada vez mais interesse em produtos sustentáveis. Mas, por outro lado, essa pressão também gera críticas, né? Alguns argumentam que a União Europeia está impondo as regras, os valores, né, ao Mercosul, interferindo na soberania dos países do bloco. Sim, essa é uma crítica recorrente. O argumento é que a União Europeia, ao condicionar o acesso ao seu mercado ao cumprimento de determinadas normas ambientais, estaria, né, na prática, ditando as regras do jogo e limitando a autonomia dos países do Mercosul. E qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Você acha que a União Europeia está indo longe demais? Olha, é um debate complexo. Envolve questões de soberania, de desenvolvimento econômico, de justiça social. Por um lado, é compreensível que o Mercosul reivindique a autonomia, né, para definir suas próprias políticas ambientais. Por outro lado, a gente não pode ignorar a responsabilidade global que o Brasil tem em relação à preservação da Amazônia, né, que é um patrimônio da humanidade. É verdade. E a gente precisa lembrar que a questão ambiental não se limita à Amazônia, né? O acordo também aborda outros temas, como proteção da biodiversidade, o combate à pesca ilegal e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Com certeza. O acordo tem uma abrangência ampla, né, e busca integrar as dimensões econômica, social e ambiental. A ideia é promover um modelo de desenvolvimento mais sustentável, que leve em conta não só o crescimento econômico, mas também a preservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades. Parece que esse acordo pode ter um impacto significativo na forma como o Brasil se relaciona com o meio ambiente, né? Sim. Mas e na prática, como garantir que esses compromissos ambientais sejam cumpridos? A gente sabe que a fiscalização na Amazônia, por exemplo, é um desafio enorme. Esse é um ponto crucial. De nada adianta a gente ter um acordo cheio de boas intenções, né? Se não houver mecanismos eficazes de monitoramento e controle. O acordo prevê a criação de um comitê conjunto, né, responsável por acompanhar a implementação dos compromissos ambientais, mas a efetividade desse comitê vai depender muito da vontade política dos países envolvidos. E se o Brasil não cumprir com os compromissos, quais as consequências? As consequências podem ser sérias, né? Desde sanções comerciais até a perda de investimentos. Mas, mais do que isso, o descumprimento dos compromissos pode prejudicar a imagem do Brasil no cenário internacional, reforçando a percepção de que o país não está comprometido com a sustentabilidade. E como a gente pode conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental? Será que é possível crescer sem destruir? Essa é a grande questão do nosso tempo, né? E a resposta não é simples. A gente precisa de um modelo de desenvolvimento que seja sustentável a longo prazo, que valorize a floresta em pé, né? E que gere renda
para as comunidades locais. E que tipo de modelo seria esse? Você tem algum exemplo? Existem diversas iniciativas promissoras. O manejo florestal sustentável, o ecoturismo, a bioeconomia. Mas, para que esses modelos se tornem viáveis, a gente precisa de investimento, pesquisa, capacitação e, principalmente, vontade política. Parece que a gente tem um longo caminho pela frente, né? É. Mas, pelo menos, o acordo Mercosul-União Europeia coloca a questão ambiental no centro do debate, o que já é um grande avanço. Concordo. O acordo por si só não vai resolver todos os problemas, né? Mas pode ser um catalisador para mudanças importantes e aí a gente precisa acompanhar de perto como esse processo vai se desenrolar. Afinal, o futuro do Brasil e do planeta está em jogo. A gente sabe que o acordo abre um leque enorme de oportunidades, mas também traz desafios, né, importantes para a indústria brasileira. E que tipo de oportunidades, desafios a indústria brasileira pode esperar com essa redução de barreiras comerciais? Bom, para começar, a gente precisa entender que a indústria brasileira é muito diversa, né? Temos setores altamente competitivos, como o agronegócio, a indústria de alimentos processados, que já exportam, né? Para o mundo todo. Para esses setores, o acordo pode significar, sei lá, um aumento expressivo nas vendas, né? Com a conquista de novos mercados na Europa. Imagina a produção brasileira abastecendo os supermercados europeus. Café, chocolate, frutas, sucos. Mas, e para os setores que ainda não são tão competitivos, quais desafios que eles enfrentam? Aqui a coisa complica. Setores como a indústria automobilística, de máquinas e equipamentos, textíleos, podem ter dificuldades para competir com a produção europeia, que é tecnologicamente mais avançada, e já está consolidada no mercado. Então a gente tem setores que podem surfar a onda da globalização e outros que podem acabar engolidos pela concorrência. Exatamente. E é por isso que a gente precisa ter um olhar estratégico, né, para a indústria brasileira. O acordo pode ser um grande incentivo para a modernização, inovação e a busca por novos mercados. Sim. Mas para isso, o governo e o setor privado precisam trabalhar juntos, né, criando políticas públicas que estimulem a competitividade e a sustentabilidade. E o que o governo pode fazer para ajudar a indústria nesse processo? Bom, em primeiro lugar, é fundamental investir em educação, né, qualificação profissional. A gente precisa formar uma mão de obra capacitada para lidar com as novas tecnologias e as demandas do mercado globalizado. Faz sentido. Não adianta ter máquinas de última geração se a gente não tiver pessoas qualificadas para operá-las, né? E além da educação, que mais? Outra medida importante é a simplificação da burocracia. O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. É verdade. O que gera custos e dificuldades, né, para as empresas. É preciso facilitar a vida do empreendedor, desburocratizar os processos, né? Que é um ambiente de negócios mais favorável. E a gente sabe que a infraestrutura no Brasil ainda é um grande gargalo, né? Estradas precárias, portos congestionados, energia, Com certeza. Investir em infraestrutura é fundamental para reduzir os custos de produção, né? E tornar a indústria brasileira mais competitiva. A gente precisa de estradas eficientes para escoar a produção, portos modernos para exportar os produtos, energia limpa e barata para alimentar as fábricas. Parece que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Mas pelo menos o acordo Mercosul-União Europeia pode ser um catalisador para mudanças importantes. Eu concordo. O acordo é um desafio, mas também uma oportunidade, né? Para o Brasil se inserir de forma mais estratégica na economia global. A gente precisa aproveitar esse momento para repensar o modelo de desenvolvimento, investir em inovação, em sustentabilidade e construir um futuro mais próspero para o país. E aí, o que você acha que o futuro reserva para a indústria brasileira? Será que a gente consegue surfar essa onda da globalização? Ou vamos acabar engolidos pela concorrência? Olha, a resposta só o tempo vai dizer, mas uma coisa é certa. A gente precisa estar preparado para os desafios, né? E aproveitar as oportunidades que surgirem no caminho. Afinal, navegar é preciso. É isso aí. E a gente segue navegando, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão no acordo Mercosul-União Europeia. E até a próxima.